Capítulo 23, Êxodo. Subtítulo: O falso testemunho e a injustiça. Não espalharás falsos boatos, nem farás acordo com o ímpio para seres testemunha injusta. Não te juntarás à maioria para fazer o mal, nem darás testemunho em juízo que perverta a justiça para acompanhar a maioria, nem mesmo para favorecer o pobre na sua causa. Se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, certamente o levarás de volta para ele. Se vires o jumento de alguém que te odeia caído debaixo da carga, não o deixarás ali, certamente o ajudarás a levantá-lo. Não perverterás o direito do pobre na sua causa. Cuidado para não fazeres falsas acusações. Não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm em vista e perverte as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, pois sabeis como ele se sente, uma vez que fostes estrangeiros na terra do Egito. Subtítulo: O ano de descanso e o sábado. Semearás tua terra e recolherás os seus frutos durante 6 anos, mas no sétimo ano a deixarás descansando e sem cultivo, para que os pobres do teu povo possam comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Trabalharás durante 6 dias, mas no sétimo dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento descansem, e para que o filho da tua escrava e o estrangeiro recuperem as forças. Dai atenção a tudo o que vos tenho dito. Nem sequer mencionei o nome de outros deuses. Nunca se ouça da vossa boca o nome deles. Subtítulo: As 3 festas do ano. 3 vezes no ano me celebrarás festa. Celebrarás a festa dos pães sem fermento. Comerás pães sem fermento durante 7 dias, como te ordenei, na data indicada, no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Também celebrarás a festa da colheita dos primeiros frutos do teu trabalho, do que tiveres semeado no campo. De igual modo, celebrarás a festa da colheita no fim do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. Todo homem comparecerá diante do Senhor Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como pão fermentado. A gordura da minha festa não será deixada da noite para a manhã seguinte. Levarás à casa do Senhor teu Deus o melhor dos primeiros frutos da tua terra. Não cozinharás o cabrito no leite de sua mãe. Subtítulo: Promessas da chegada a Canaã. Eu envio um anjo à tua frente, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que preparei para ti. Dá atenção a ele e atende à sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas, se ouvires de fato a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá à tua frente e te fará entrar na terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os cultuarás.
Não imitarás as suas obras, pelo contrário, derrubarás e destruirás totalmente as suas colunas. Cultuareis o Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de dias da tua vida. Enviarei o meu terror adiante de ti, pondo em confusão todo o povo em cujas terras entrares. E farei com que todos os teus inimigos te deem as costas em fuga. Também enviarei vespas à tua frente, que expulsarão de diante de ti os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num só ano, para que a terra não se torne em deserto e os animais selvagens não se multipliquem e te ataquem. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te multipliques e te aposses da terra por herança. E fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, pois entregarei nas tuas mãos os moradores desta terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás nenhuma aliança com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois, se cultuares os seus deuses, isso certamente será uma armadilha para ti. Capítulo 24. Êxodo. Subtítulo: Moisés na presença de Deus no Monte Sinai. Depois disso, Deus falou a Moisés: Subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor. Os outros não se aproximarão, nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: Faremos tudo o que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e o leu diante do povo, que então disse: Faremos em obediência tudo o que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas coisas. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos. Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E, tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte.
E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No sétimo dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Êxodo. Subtítulo: Deus ordena que o povo traga ofertas para o tabernáculo. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebereis a oferta de todo homem cujo coração o levar a contribuir. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de berilo e pedras de engaste, para o colete sacerdotal e para o peitoral. Eles me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E fareis conforme tudo o que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo e de todos os seus utensílios. Subtítulo: A Arca da Aliança. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura e altura de 1,5 côvado. Tu a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora. A revestirás e farás sobre ela, ao seu redor, uma moldura de ouro. E lhe fundirás 4 argolas de ouro, que colocarás nos seus 4 cantos, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Também farás varas de madeira de acácia, que revestirás de ouro. Passarás as varas pelas argolas nos lados da arca, para carregá-la com elas. As varas permanecerão nas argolas da arca e não serão tiradas. E porás na arca o testemunho que te darei. Subtítulo: O propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro, com 2,5 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Farás também 2 querubins de ouro batido, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim em cada extremidade. Serão feitos para formar uma só peça com o propiciatório, das 2 extremidades dele. Os querubins terão as asas estendidas por cima do propiciatório, cobrindo-o. Estarão um de frente para o outro, com as faces voltadas para o propiciatório. Colocarás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que te darei. Ali virei a ti, e, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar para os israelitas. Subtítulo: A mesa para os pães consagrados. Também farás uma mesa de madeira de acácia com 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. Tu a revestirás de ouro puro, e ao seu redor farás uma moldura de ouro. Também lhe farás ao redor uma borda de 4 dedos de largura, e em volta da borda uma moldura de ouro. Farás 4 argolas de ouro, e as colocarás nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. As argolas ficarão junto à borda, como lugar para as varas, para carregar a mesa. Farás as varas de madeira de acácia e as revestirás de ouro. Serão usadas para carregar a mesa.
Também farás seus pratos, suas colheres, seus jarros e suas tigelas, com as quais se oferecerão as libações. Tu os farás de ouro puro, e sobre a mesa colocarás os pães consagrados, para que estejam sempre diante de mim. Subtítulo: O candelabro de ouro. Também farás um candelabro de ouro puro e batido, tanto no seu pedestal como na sua haste. Os seus copos, os seus cálices e os seus botões formarão com ele uma só peça, e de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Também no outro braço, 3 copos em forma de flor de amêndoa, com cálice e botão. Assim serão feitos os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos em forma de flor de amêndoa, com seus cálices e botões. E haverá um cálice debaixo de cada par de braços, outro cálice debaixo de outro par de braços, e ainda outro cálice debaixo de outro par de braços, todos formando uma só peça, com a haste. Assim se fará com os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste. Tudo será feito de ouro puro e batido. Também farás 7 lâmpadas, que devem iluminar sua frente. Os seus aparadores e os seus apagadores serão de ouro puro. O candelabro e todos os seus utensílios devem ser feitos com 1 talento de ouro puro. Toma o cuidado de fazer tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte.